Ao debate, Hélio Beltrão, esse assunto me parece, caso encerrado, sobre o mandato do Lula. Você colocou aí possibilidade de impeachment, etc., mas o mandato começou. Ele tomou posse como presidente, ele já fez o seu discurso, o próprio Hamilton Mourão como presidente em exercício, depois ali da viagem do Bolsonaro, no fim do mandato, mostrou, indicou claramente que não teria um golpe militar. Agora, Gilmar Mendes falando isso, você considera apropriado? A questão da própria legitimidade moral também, o que ele, o que o STF tem feito, como é que você avalia? Eu acho que a frase está ok, mas não caberia, na minha opinião, o Gilmar do STF ficar falando sobre esse assunto. Isso me parece bastante inapropriado. Como foi também o deslize do Barroso, né, que quando ele falou, perdeu o Mané. O perdeu o Mané, não a mola. Eu acho que ele se arrependeu de ter falado aquilo, né? Não condiz muito com a postura dele e tal. Também não foi legal, mas o que eu acho pior são declarações contínuas de ministros do STF sobre questões de política pública. Eu olho muito os Estados Unidos como referência. Nos Estados Unidos a gente sabe, os ministros ficam... Só o presidente da corte faz um ponto, sempre meio que programado, ninguém fala nada, só falam lá pelos autos dos processos. Eu lembro quando teve um vazamento da decisão do Roe versus Wade, a questão do aborto recente lá, que vazou, eles ao invés de virem para público, chama a Polícia Federal, não sei o que lá, FBI, não sei o que, falam, não, só soltaram uma notinha, estamos investigando e tomaremos as medidas, um troço escrito. Eu acho que é muito mais a liturgia de um Supremo Tribunal Federal que a gente almeja. Então, portanto, eu acho a frase ok, mas ele não deveria ser o Gilmar falando essa frase. Gilmar está participando muito da política, Janaína? Olha, ele já participou mais, né? Atualmente tem ministros muito mais participativos do que ele. Aliás, para quem criticava o ministro Gilmar, vieram outros, assim, bem mais participativos. Eu vejo assim, essas frases, elas têm que ser ouvidas e lidas com alguma cautela. O próprio presidente Lula falou há alguns dias, né? Quem perdeu, fique quietinho. Aqui, caladinho. Quem perdeu, lambe as feridas e se prepare para a próxima. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não começar a aceitar o autoritarismo, tá? Então, para não entrar em confusões, eu vou falar de mim. Eu perdi para o senador eleito, daqui a pouco empossado, Marcos Pontes, que é o astronauta. Tudo bem, perdi, mas eu sou uma cidadã brasileira. Vaga no Senado por São Paulo, só para registrar. Eu sou uma cidadã paulista e ele, em breve, será o senador, um dos 3 senadores de São Paulo. Então, eu tenho todo o direito de cobrá-lo como senador. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa abordagem. Olha, você perdeu, você fique calado, você se prepare para a próxima eleição. Eu não sei nem se eu serei candidato de novo na minha vida. Agora, cidadã brasileira e cidadã paulista, eu sou. Então, eu não gosto muito dessa abordagem, sabe? Olha, perdeu, fique no seu lugar. É óbvio, você tem que respeitar, né? Você tem que respeitar as posições, o direito. As pessoas estão empossadas, você não pode agredir as pessoas, seja fisicamente, seja moralmente. Você está falando aí de queima de veículos, tentativa de explodir caminhão, são outras coisas. Ficar calado. Exato. Né? A vigilância, eu não gosto dessa abordagem. A vigilância é permitida e legítima. Eu não gosto dessa abordagem. Eu não estou gostando, por exemplo, dos muitos decretos que vêm sendo publicados. Penso que o governo iniciou com uma necessidade de mostrar uma desconstrução de tudo que estava aí, inclusive uma dinâmica jurídica estranha, de repristinar, né, tecnicamente explicando, quando você tem uma lei, aí vem outra que revoga esta lei, e depois vem uma outra lei que revoga a segunda lei, as regras de hermenêutica, né, de interpretação, dizem, essa terceira lei não repristina a primeira. Eles estão publicando decretos claramente, expressamente, repristinando decretos de 4 anos atrás, de 2014, por exemplo. Então, assim, uma dinâmica, sabe, de derrubar tudo que estava para trás, como se nada prestasse, e decretos, assim, bastante contundentes, né? Esse das armas é um deles, onde você acaba jogando uma grande parcela da população do dia para a noite numa clandestinidade. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado
né, que respeitar a democracia, respeitar quem foi eleito é também entender que está sujeito a críticas e que tem que dar explicações para o povo. Né? Porque senão a gente está também, veja bem, em nome da democracia, está tentando se calar os divergentes, as críticas, as questões. Basta falar que eles acabaram de instituir um aparato ali na Advocacia Geral da União para dizer o que pode e o que não pode ser dito. Uma espécie de um subministério ali da verdade, da mentira. Que não se pode criticar políticas quem é públicas, que vai? Né? Que o AGU vai representar o governo em feitos em que haja desinformação sobre políticas públicas. Como é que é isso aí? Então a gente tem que ficar calado? Não vai poder falar, olha, com isso não pode por causa disso. A maneira de criticar e de questionar tem que ser respeitosa. Mas daí a ficar lambendo ferida por 4 anos ou calado, isso sim não é democracia. Daniel, como é que você avalia aí o pronunciamento do Gilmar com essa expressão que, claro, ela soa forte, lamber as feridas? Pois é, Felipe, veja, a gente está tendo aqui em Brasília uma maratona de posses ministeriais e hoje teve uma muito interessante. Eu estou citando isso, não vou fugir do assunto não, estou citando isso porque tem a ver com o que a gente está dizendo. A posse do Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, que é um intelectual, um professor, estudioso do racismo estrutural no país. E ele, no discurso de posse, repetiu algumas vezes o seguinte: eu preciso falar aqui, me ater às obviedades. As mulheres serão respeitadas, os negros existem e vão ter voz, os povos indígenas existem. Pois então, existem uma série de outras obviedades que andam esquecidas também. E acho que a gente está falando de algumas delas. Uma obviedade é que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Então, hostilidade contra a autoridade, criticar, botar a boca nas redes sociais, criticar, ok, mas hostilidade e invasão do que é a integridade física e moral das pessoas já ultrapassou certos limites. Então, isso precisa ser lembrado, é uma obviedade que nem sempre é lembrada. Outra obviedade, e aí eu coincido e simpatizo com a opinião do Hélio, ministro do Supremo, a rigor, a priori, deve falar sempre pelos autos, né? A gente se acostumou demais a ver ministro indicando voto, dando posições, participando do jogo mais comezinho da política, de indicação de ministro, de tramitação de projeto, de PEC, e eu sou um pouco reticente com esse tipo de postura. Acho que ministro do Supremo, predominantemente, pelo menos, tem que falar pelos autos. Como disse o Hélio, acho que não tem tanto problema na frase em si, mas acho que a postura podia ser um pouquinho mais cautelosa, até porque os ânimos, o momento está pedindo jogar água na fervura, não provocar. Então o lema do governo não é união e reconstrução, tem que se fazer a parte dele também. Os ministros do Supremo têm uma parte a fazer e eu acho que faz bem para todo mundo diminuir um pouco a temperatura. Obrigado, Daniel. Yuri, quer fazer um complemento? Não, eu acho que só a gente precisa ter um cuidado de separar o que é o debate político, o que é a cobrança cidadã, o que é a discussão se uma medida, se uma política pública, se uma decisão governamental, um ato administrativo é correto ou incorreto, é melhor ou pior, até se é legal ou ilegal, se respeita a Constituição ou se é inconstitucional, com um debate que começa a ser, não vou dizer necessariamente antidemocrático, mas profundamente anti-institucional, que aí é isso, quer dizer, uma coisa é perder a eleição e não vou deslegitimar o mandato de quem ganhou a eleição. Eu acho que começa por aí, a partir do momento que o debate político é feito a partir da deslegitimação do adversário, né, sem nenhum respeito ao fato de fulano, beltrano ou ciclano ter ganhado uma disputa, ter sido preferido pela maioria, aí a gente tem uma situação também que não é adequada do ponto de vista de se ter uma democracia civilizada num modelo ocidental que a gente aqui no Brasil pretende seguir.
Hélio, rapidinho. Queria fazer um ponto rápido sobre o que o Hittner falou, porque hoje, pelo que eu entendi, não sei se a gente vai falar sobre isso, teve uma determinação do ministro da Justiça dizendo que o STF, ou um ministro do STF, pode pedir de ofício à Polícia Federal se alguém fizer alguma... Aí vem a discussão, hostilidade, crítica contundente, passando ao largo do processo legal tradicional, que tem que começar de uma certa forma e tal. Então, a minha preocupação quando você tem esse tipo de decisão, né, é que você pode eventualmente calar críticas. Ou calar, ou eventualmente prender um sujeito que no momento lá fez um xingamento no meio da rua. O cara está lá do outro lado da rua, xingou, sei lá, o ministro. Não, vai preso agora. Eu acho que isso está errado. Mas eu acho que a gente não chegou nesse ponto. Eu não me lembro de um caso concreto que alguém tenha sido preso ou detido ou constrangido por ter xingado uma autoridade. Mas hoje teve uma mudança, é isso que eu estou falando. Hoje teve uma mudança de procedimento, de que agora um ministro do Supremo Tribunal Federal... Pode ter um reforço de segurança caso haja uma hostilidade mais grave do que um xingamento. No entendimento dele. É isso que eu estou falando. Quando você tem o devido processo tradicional... Por isso que o cara não foi preso, porque você tem que percorrer tudo isso e mostrar que ele realmente passou para uma ameaça iminente, fez realmente algo que a gente considera que não deve ser feito, né? E, obviamente, aqui a gente não concorda em nunca fazer hostilidade aos ministros, como está acontecendo aí, né? Vou deixar claro isso. A gente é contra isso. Mas prender alguém por xingar do outro lado da rua, no meio do trânsito, um ministro, porque ele não gostou, ele está fazendo de ofício, esse é o risco que eu vejo de você mudar o nosso processo jurídico tradicional e colocar isso na mão de um ofício de um ministro. Posso fazer uma leitura diferente desse episódio? Rapidamente para a gente tocar a pauta. Diga, Janaína. Não, pelo seguinte, atualmente, estou aqui fugindo um pouco do que é o certo, do que é a lei. Sim. Mas atualmente o ministro Alexandre já vem dando várias determinações para a Polícia Federal, né? Em situações que, a meu sentir, teria que representar para a autoridade de primeira instância, mas a verdade é uma só. O Supremo, há muito tempo, já vem acionando a Polícia Federal. Quando o ministro Dino falou isso, a minha leitura, na verdade, eu fiquei um pouco chocada por duas razões. Razão número 1, ele está autorizando o Supremo a fazer o que o Supremo já faz, ou ele está querendo dizer para o Supremo que agora quem manda é ele? Sei. A gente pode ter uma leitura diferente. Tá compreendendo? Estou entendendo. Eu não sei até que ponto o ministro foi realmente gentil com o STF, ou ele tentou deixar claro que quem coordena é ele. E aí eu trago lá de trás o episódio, né, não tão passado, mas também já não tão recente, do ministro Moro, agora senador eleito, dizendo que o ex-presidente Bolsonaro teria, de alguma maneira, interferido na Polícia Federal. É o ministro da Justiça que autoriza a Polícia Federal a fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Então, esse episódio, ele me parece mais rico em termos de uma análise do que a questão meramente jurídica, entendeu? Porque o ministro Alexandre já vem. É verdade. Quantas ordens, quantas buscas e apreensões foram determinadas pelo ministro Alexandre diretamente para a Polícia Federal? Em alguns casos, inclusive, tem a participação da Procuradoria e aí tem tantos embrólios jurídicos de manifestações de procuradoras gerais, inclusive, a doutora Raquel, lembra disso? Então, assim, esse episódio, ele me chamou muito a atenção, sabe? Eu não sei até que ponto é gentileza ou é um recado. Olha, agora aqui quem manda na Polícia Federal sou eu, hein? Estaremos de olho quando se concretizar alguma medida e a gente puder trazer em detalhes, a gente analisa aqui para vocês.